Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 7 e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito bacana que vocês saibam, que é muito interessante e muito importante para a vida profissional de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica de cada uma das profissões e sobre a questão da regulamentação profissional. O que regulamenta, se existe legislação que regulamenta a profissão de cada um. E aí pode seguir a pergunta, né? Mas por que essa regulamentação é importante? Por que essa aula é tão importante? Por quê? Porque regulamentação profissional é uma legislação que fala sobre a aptidão em si, né? Fala o que é permitido para cada profissional exercer e faz com que se limite a pessoas que têm formação naquela determinada área a prática da profissão. A gente falou em aulas anteriores sobre exercício ilegal da profissão, sobre inaptidão para exercer determinadas funções, né, de áreas que têm regulamentação, que têm curso aí no mercado de formação e que muitas vezes as pessoas, sem fazer uma qualificação mais aprofundada, acabam aplicando técnicas e causando danos. Aí a gente falou sobre dano estético, a gente falou sobre como isso pode levar a ações jurídicas, né, a confrontos jurídicos, que a legislação também ampara os pacientes. E hoje a gente vai entender então a questão da habilitação, como é que funciona isso na nossa legislação, quem está regulamentado já profissionalmente, quem não está regulamentado, a que pé anda isso de regulamentação, né? Então, eu sempre falo que ter profissão regulamentada, ter a nossa profissão com regulamentação, com uma legislação que nos ampare, é muito importante, principalmente, gente, porque é uma forma também de proteger o profissional daquela área, né? Contra pessoas que não têm aptidão, e aí muitas vezes a própria profissão, né, fica com um nome aí complicado no mercado por causa de pessoas que muitas vezes não têm essa habilitação. Então é preciso que tomemos muito cuidado com relação a isso, tá? Sobre quem pode aplicar determinadas técnicas, quem é habilitado para exercer aquela determinada profissão. E aí nós vamos falar então sobre a habilitação e sobre um pouquinho da história que levou até o reconhecimento das profissões de vocês. Vamos começar então? E aí a gente começa com a massoterapia. E eu escolhi começar com a massoterapia porque creio eu que seja dentre as profissões que a gente vai falar hoje a mais antiga. 3.000 antes de Cristo já se falava, já se tem notas de aplicação de massagem. Em torno de 2.700 anos antes de Cristo, foi descoberto um livro que se chama Livro Amarelo, é um livro chinês, onde haviam várias anotações com relação a técnicas de cura, técnicas de terapêutica, e ali se encontravam também manobras de massagem presentes. Lá em 380, 400 a.C., Hipócrates já falava sobre movimentos de fricção na pele, no sentido do coração, para tratamentos terapêuticos, né? Então é bem antigo isso. Depois a gente tem ali o Jerônimo Mercurialis, né, que escreve o Tratado de Medicina, o primeiro tratado de medicina do mundo, onde ele traz técnicas de tratamentos dentro da medicina, tratamentos na pesquisa dessa área também. E aí nas gerações mais recentes, lá nos anos 60 e anos 50, a gente tem aí os suecos desenvolvendo a massagem sueca, né, a técnica de massagem que a gente conhece até hoje como massagem sueca, e também ali, logo em seguida, o desenvolvimento da técnica de massagem Ayurveda, né, que vocês aí da Masso aprendem, né, desenvolvem o aprendizado e a aptidão para aplicação dessa técnica. Então, se vocês pararem para perceber, são técnicas que são relativamente antigas, né, mas que ainda hoje, dentro da área da formação do pessoal da massoterapia, é utilizado, é ensinado e é aplicado nos pacientes de vocês, né? Então, são coisas de muito, muito tempo e que continuam se perpetuando aí ao longo das gerações. E graças aos cursos, né? Graças a essa abertura
dos profissionais e das pessoas que foram passando isso ao longo dos anos, hoje a gente ainda consegue utilizar essas técnicas. E a gente vem então até os dias atuais, onde a gente tem o ensino técnico da massoterapia, né? A aplicação da massoterapia, o aprendizado da massoterapia para que se trabalhe de uma forma correta. E aí, por que é importante, né, que a gente aprenda a profissão de massoterapeuta? Que a gente desenvolva uma aptidão mais aprofundada. Porque a gente está trabalhando com fisiologia do corpo das pessoas, né? A gente, mais do que a questão da terapêutica em si como forma de relaxamento, a massoterapia ela também é voltada para outros tipos de técnicas, né? Acalmar pessoas e tratamento de dores, né? Então tem que ter um aprofundamento muito maior de fisiologia e tem que se conhecer a técnica e saber aplicar a técnica de forma correta. Com relação à legislação regulamentar da massoterapia, existe uma lei lá de 1961, que é a lei que regulamenta a profissão de massagista, tá? É a lei número 3.968 de 1961, bem antiga, né? E aí o que essa lei regulamenta, né? Essa lei regulamenta que existe o profissional de massagista. Por quê? Porque a expressão massoterapeuta no Brasil só se passou a utilizar a partir de 1980, tá? Então, dos anos 80 em diante, é que passa a existir aqui no nosso cenário profissional a palavra massoterapeuta. Antes disso, se utilizava realmente era massagista. E se vocês forem ler esta legislação, vocês percebem que ela está completamente desatualizada com relação à prática profissional de vocês hoje. Porque essa lei fala que o massoterapeuta ele só vai poder atender mediante uma requisição médica. Isso já não se aplica hoje em dia, né? O próprio leque de possibilidades de atuação, ele se ampliou absurdamente com relação às técnicas. Então, ele está muito obsoleto, né? A legislação ficou obsoleta, ficou para trás e não sofreu atualizações. Porém, nem tudo está perdido, né? Existe um projeto de lei já tramitando no Senado Federal Brasileiro. Ele está já com possibilidade de abertura aí de uma comissão para que se faça o quê? Se transforme, então, essa legislação, se cria a regulamentação profissional do massoterapeuta, tá? O senador que está amparando aí os profissionais, que está encaminhando esse projeto de lei é o senador Randolfo Rodrigues. E como eu falei lá antes da pandemia, no ano de 2019, ele subiu, né? Ele foi aprovado o projeto e a partir do momento que esse projeto é aprovado, gente, ele vai para uma comissão. Então se forma uma comissão presidida por uma determinada pessoa. Quem forma essa comissão são profissionais interessados dentro daquela determinada profissão. Então talvez entrem fisioterapeutas, médicos, massoterapeutas também. Porque daí tem o projeto, então esse projeto vai ser o quê? Um esqueleto do que se pensa sobre a regulamentação daquela determinada profissão. Leva-se esse esqueleto, então, para essa comissão discutir e é onde a gente apara essas arestas, né? Então, não, eu acho que esse artigo aqui tem que mudar um pouquinho assim, eu acho que tem que ser incluído um artigo de tal forma, eu acho que esse outro artigo aqui é desnecessário, né? E as comissões, então, discutem até que se chegue a um ponto comum, a um denominador comum, onde se entende que aquele projeto de lei está ok, e aí ele, então, vai lá para votação, e uma vez votado, então, ele é homologado, entra no Diário Oficial, e a partir do momento que entra no Diário Oficial, então, se torna uma lei regulamentar, uma lei regulamentada, e aí a profissão passa a ser, então, regulamentada por aquela legislação. E aí, a partir desse momento, precisa se respeitar o que está naquela lei. Então, assim, a partir do momento que a profissão massoterapeuta for regulamentada, já não pode mais atuar como massoterapeuta ou fazendo técnicas de massoterapeuta qualquer pessoa, tá? Então, a dona Joaninha lá, ela não pode fazer um curso livre ou aprender lá no YouTube uma técnica, como a Ayurveda, por exemplo, e sair aplicando em pessoas. Vai se tornar uma prática restrita aos profissionais daquela determinada área, tá? E isso faz o quê? Isso traz segurança profissional, isso traz segurança para o paciente, que vai saber que vai ser atendido por um profissional que está habilitado, e traz segurança para nós profissionais das áreas também, de saber
que existem órgãos regulamentadores e órgãos fiscalizadores, porque a partir da regulamentação profissional também que nascem os órgãos fiscalizadores daquela determinada profissão, certo? Então, a gente tem que aguardar aí dentro da massoterapia, né, para que em breve saia a regulamentação profissional, mas saibam então que já existe um projeto de lei em tramitação dentro do Congresso. Acompanhem, inclusive lá na página do Planalto, na página do Governo Federal, existe um link em que vocês podem assinar solicitando aí que essa regulamentação seja agilizada, apoiando a regulamentação profissional de vocês, certo? Voltamos daqui a pouquinho então falando da próxima profissão. Até já!